Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. E urgente, Elon Musk vai retirar todos os funcionários do X do Brasil antes de mostrar supostas provas contra o ministro Alexandre de Moraes. O empresário Elon Musk afirmou que divulgará informações sobre suposta interferência do ministro Alexandre de Moraes nas eleições de 2022, somente após retirar todos os funcionários do X do Brasil. Essa declaração foi feita na noite desta segunda-feira 8, em resposta a uma mensagem do deputado federal Nicolas Ferreira. Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um lugar seguro, ou que não estejam em posição de responsabilidade. Então faremos um dump completo de dados, escreveu Elon Musk. O termo dump de dados é utilizado na área de tecnologia da informação para se referir à ação de copiar e transferir grandes volumes de informação de um sistema para outro. A resposta de Elon Musk atende a um pedido de Nicolas Ferreira por mais informações sobre uma suposta interferência de Alexandre de Moraes nas eleições de 2022. Segundo o dono do X, o ministro do Supremo Tribunal Federal tirou Lula da prisão e alterou os rumos do pleito. E em debate na CNN, Caio Coppola destrói jornalista que defendeu Moraes e a censura. Esse embate amplia a polarização do Brasil, Zé? Bem, olá, Leandro, olá, Caio. Eu acho que a polarização do Brasil, ela passa por um processo permanente que tem alimentações. Essa é uma delas, claro. É uma delas. Eu acho que pode haver vários fatores que determinam se o Elon Musk agir dessa forma. Podem ser fatores financeiros, interesses políticos ou de outra natureza. Acho que o alinhamento político dele com posições extremistas é algo indiscutível. Até mesmo o Parlamento Europeu já mostrou isso quando fala que o seu veículo de comunicação tem uma situação de divulgação permanente de fake news e outras coisas que obviamente são recrimináveis. Mas o que mais me preocupa no Brasil com essa situação é o seguinte: um bilionário estrangeiro vir fazer acusações, mas mais que acusações, propor o não cumprimento de decisões judiciais no Brasil. É claro que há pessoas que discordam do Alexandre de Moraes, há outros que concordam, este é um problema que nós temos que debater no Brasil. Mas jamais nós podemos admitir que uma pessoa estrangeira venha agredir a nossa soberania, tentando impor situações, sugerir renúncia de ministros da Suprema Corte. É algo que violenta profundamente, abre aspas, a pátria brasileira. E o que mais me espanta são patriotas, auto-intitulados patriotas, que aplaudem quando um estrangeiro atinge autoridades brasileiras, atinge as nossas instituições, ameaça desativar a sua empresa, politizando uma relação. Imagine um brasileiro fazendo isso com um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Qual seria a reação de todos os americanos? Seria exatamente a de condenar esse tipo de coisa. Porque o sentimento de defesa do país passa pelas suas instituições. Concordemos com situações decididas ou não. Então, portanto, acho que esta situação, quando motiva, abre aspas, patriotas a aplaudirem o senhor Elon Musk, acaba sendo um desrespeito à pátria que eles dizem que defendem. Ou seja, não podemos tolerar que a nossa soberania seja violentada, seja do ponto de vista jurídico, quando se manda descumprir ordens judiciais, ou dizendo vou descumpri-las, seja do ponto de vista da ação política, como se um bilionário, pelo fato de ter dinheiro muito grande nas contas, pudesse debater com autoridades judiciárias brasileiras como se devesse a ele alguma satisfação. Não devem. Os juízes devem decidir, fundamentar e, evidentemente, não devem debater com pessoas, notadamente pessoas que têm um interesse político internacional no extremismo político, que é exatamente o que o Brasil, na defesa da sua democracia, combate. Portanto, acho de uma profunda, não grosseria, porque o senhor Elon Musk já é conhecido, mas de uma profunda inoportunidade aqueles que aplaudem o senhor Elon Musk nesse momento. Eu não consigo entender como brasileiro, porque se mesmo que fosse alguém alinhado no exterior àquilo que eu acredito, eu não poderia aceitar que autoridades brasileiras fossem atingidas dessa forma. Ou seja, o Brasil tem que ser respeitado na sua soberania, na sua dignidade institucional. Seu judiciário tem que ser respeitado, o que não quer dizer que não deva ser criticado. Deve.
devemos criticar as sentenças. Eu mesmo, não poucas vezes, critico decisões do judiciário brasileiro, inclusive da nossa Suprema Corte. Mas devo fazê-lo com o respeito, com o acatamento e com a certeza que eu estou tratando de questões do meu país. E não efetivamente permitir que uma pessoa lá no exterior, pelo simples fato de ser legitimado pelo dinheiro que possui, possa vir falar o que ele está falando, chamando para um debate o ministro da Suprema Corte brasileira. Nós não somos uma república de bananas. Quem não se dá o respeito não é respeitado e o Brasil tem que se fazer respeitar. Por isso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao determinar a abertura de um inquérito para apurar os fatos e as falas de Elon Musk, especialmente se ele vai descumprir mesmo as decisões tomadas pelo judiciário brasileiro, é de toda oportuna e devida. Repito mais uma vez, todos nós brasileiros, de direita, de esquerda, de centro, temos que defender as nossas instituições. Nós não podemos aplaudir esta violência contra a soberania brasileira. Não podemos aplaudir esta intromissão de um senhor que, repito, se julga saber muito e ter muito poder pelo fato de ter dinheiro. Caio, esse embate amplia a polarização? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, eu particularmente considero esse tópico da polarização muito saudável. Ele serve para separar, claro que no plano das ideias, aqueles que apoiam a censura prévia e aqueles que não. Vamos aos fatos. Sábado, 6 de abril de 2024, Elon Musk, proprietário do X, antigo Twitter, questiona o ministro Alexandre de Moraes do STF no seu próprio perfil. Aspas, por que o senhor está exigindo tanta censura no Brasil? Nessa mesma data, na sua própria conta, o empresário americano repostou uma série de reportagens e documentos, agora conhecidos como Twitter Files Brasil. Então, compilados aí pelo jornalista americano Michael Shellenberger, esses arquivos do Twitter Brasil revelam aí o desconforto e a indignação dos funcionários dessa rede social ao lidar com exigências judiciais atípicas e controversas. Ao comentar essa matéria, o Elon Musk afirmou: essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade popular dos brasileiros. E na sequência, o empresário anunciou: nós estamos suspendendo todas as restrições, ou seja, as ordens de censura. Esse juiz, em referência ao senhor Alexandre de Moraes, aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e tirar do ar o X, o antigo Twitter, aqui do Brasil. Como resultado, nós provavelmente perderemos toda a nossa receita no Brasil e teremos que fechar nosso escritório por lá. Mas princípios valem mais do que lucro. Bom, no dia seguinte, domingo, 7 de abril, a Agência Brasil, que é um órgão estatal de imprensa, publicou a seguinte notícia: Moraes inclui Elon Musk em inquérito das milícias digitais. Decisão sai após bilionário publicar crítica ao STF e crítica ao ministro. Segundo a matéria, aspas, o ministro ordena a instauração de um inquérito por prevenção para apurar as condutas de Musk, dono do X, antigo Twitter. Moraes vê indícios de instrumentalização criminosa intencional da rede X e de uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF e do TSE, instigando a desobediência e a obstrução de justiça. Bom, nessa decisão, Moraes ainda faz uma referência a outra investigação, o inquérito das fake news. Curiosamente, o Ministério Público, lá atrás, pediu o arquivamento de ambas essas investigações e denunciou em manifestações oficiais vícios ao devido processo legal e violações à Constituição nesses procedimentos. Então, nesse sentido, é importante lembrar aqui ao telespectador que a Constituição brasileira é cristalina em relação à censura prévia e às chamadas sanções de mordaça, aquelas que impedem o cidadão de se manifestar. Artigo 5º, inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E aí, esse princípio ele vai encontrar novo reforço em um outro dispositivo, que é o artigo 220, que diz: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. E o parágrafo 2º ainda explicita: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Portanto, não é necessário ter o intelecto de um cientista da NASA para compreender que a lei maior impede o Estado de calar vozes, especialmente nas fases de investigação,
né, que antecede o processo, que antecede o julgamento e uma eventual condenação definitiva. Lula da Silva, por exemplo, quando estava hospedado lá na Polícia Federal, condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, ele possuía uma conta ativa no seu X, o antigo Twitter. O José Dirceu, que é um corrupto reincidente, que cumpre pena de mais de 30 anos de prisão em regime aberto, também tem contas ativas em redes sociais. Então, esse último fato por si só já demonstra que até grandes criminosos, como o Zé Dirceu, até mesmo delinquentes que tentaram subverter a democracia e cometeram crimes contra a administração pública, até eles não podem ser silenciados pelo Estado. Daí a crítica de muitos a essas medidas cautelares decretadas pela Justiça sem previsão explícita em lei. Então, eu acho que é como bem disse, por acaso, o senhor Alexandre de Moraes na sua polêmica decisão. Aspas, os provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada devem absoluto respeito à Constituição Federal. A questão é que ele, o ministro, também deve respeito a ela, à lei. E o erro estratégico de Moraes, a jogada errada e o checkmate. A força da imposição de medidas autoritárias vem da ignorância de certa parte da população no processo político e no engajamento das mídias pagas para manter as pessoas a ideia de democracia forte. Mas o que acontece quando os caras não conseguem mais passar essa imagem? Seria inteligente ignorar Musk. Multas, ameaças e todo tipo de perseguição política serão inúteis contra Elon Musk. O tipo de conquista que ele quer manter é trazer muito mais retorno ao longo prazo. Os visionários olham o mundo de um jeito diferente. Colocar ele no inquérito do fim do mundo tem o mesmo efeito de mostrar o inquérito para bilhões de pessoas no X. Como manter o sigilo dos autos e negar parte do processo à defesa sem parecer ditadura, agora que Elon Musk faz parte dele. Não subestime um cara que dá ré em foguete espacial. Checkmate. Esta foi uma matéria opinativa do Jornal da Cidade Online. E Adriles Jorge comenta sobre esse checkmate de Elon Musk em Moraes. Assista. Suano, você coloca duas coisas que são muito interessantes para um debate aqui. Eu vou falar de maneira bastante rápida. Primeiro, na questão do xadrez, eu acho que o Elon Musk não é que ele está aguardando. Ele já deu uma espécie de checkmate. Por quê? Quando você tem um cara que é ditador, que está fazendo pedidos ilegais, que está mandando mentir, o que esse ditador tem como opção? Bloquear o Twitter, tirar o Twitter inteiro, e aí o mundo inteiro vai saber que o Brasil é ostensivamente uma ditadura. E quais são os países que não têm Twitter? É a China, o Irã, a Rússia. São meia dúzia de ditaduras totais, absolutas e restritas. O Brasil vai entrar nesse rol. Ou seja, a posição do Alexandre ficaria insustentável. Segundo, se ele não faz nada, ou pior, se ele faz uma ação como ele fez, ridícula, de colocar o Elon Musk no inquérito, sem que o Elon Musk sequer cumpriu as ameaças de suspender as restrições, ele se desmoraliza enquanto ditador. Ele só não se desmoraliza inteiramente do Brasil, dentro do Brasil, porque ele tem a anuência da mídia, e aí eu entro no seu segundo ponto, e a anuência de parte do Congresso, que, como bem disse o Didi, é movido não só por corrupção, mas movido também por chantagem. Tá? Eu acho que por que o Pacheco não faz? Realmente, o Pacheco poderia falar, vou pedir um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, a popularidade dele ia subir, ele quer ser candidato a governo do Estado de Minas Gerais, não sei com que voto, entendeu? Mas, eventualmente, ele tem 23 processos nas costas. Então, para ele fazer isso, ele precisa do endosso de outros senadores, de outros deputados, de outros congressistas. Se não, o Supremo, nesse jogo de ganha-ganha, faz um arrasa-quarteirão, pega a capivara lá do Arthur Lira, pega a capivara do Pacheco, pega a capivara do Diabo A4 e vai cortando a cabeça um por um. Só que a burrice do Congresso e do Pacheco é a seguinte, é não perceber o poder que tem. Você percebe? Se eles tivessem percebido o poder que tem, falaram, peraí, nós somos o Senado Federal, a gente pode tirar... É só juntar todo mundo. Quiser. É burrice. Esse pessoal tem uma estratégia burra. Nesse jogo de xadrez que a gente está fazendo metáfora aqui, eles são péssimos. Eles não percebem o poder que tem e saem num jogo de perde-perde. Você perde popularidade, perde poder, perde prestígio, perde tudo. É impressionante a burrice do Congresso brasileiro, além de tudo. É que eles vivem numa ilha da fantasia, Adri. Desculpa eu te passar por cima do dia, mas é que eles vivem na ilha da fantasia. O Congresso custa 12 bilhões de reais por ano. Muito dinheiro, cara. Porto Alegre não tem esse orçamento. Só tem 3 cidades no Brasil que têm um orçamento maior que o Congresso, não é Brasília.
Então, eles têm muito dinheiro, eles vivem na ilha da fantasia. Então, eles ficam assim, por que eu vou mexer nisso que coloca uma penca de dinheiro, me dá capacidade de alavancar meus negócios quando eu sair daqui, ainda vai me dar uma aposentadoria, vai me dar status, medalhinha, vagabunda que não serve para nada, que eles ficam recebendo à torta direito. Então, ele vive na ilha da fantasia. Só não consigo enxergar a possibilidade de Pacheco fazer alguma coisa, cara. Não consigo, isso não está no horizonte, não consigo ver isso. Sei. Até agora nem sombra, mas enfim. Nem vai fazer. Mas é burrice. É burrice, porque quando o sistema não precisar dele, ele vai ser cuspido fora. Assim como Arthur Lira. A capivara deles vai continuar lá. Eu concordo. Se o STF perceber que eles não ajudaram a contento, depois do mandato, corta a cabeça de qualquer um. Eu acho que depois do mandato, as cabeças serão cortadas, ajudando ou não. Eles não entenderam isso. O Didi, Duda e Adriles, tem um detalhe. Sabe por que o Arthur Lira fica calado? Porque, muito provavelmente, o Arthur Lira será o detentor do maior orçamento do executivo brasileiro. Ou vocês acham que a Anísia Trindade não vai... Mas é isso, é chantagem, dinheiro e chantagem. Dinheiro, ele vai ser o ministro da Saúde. Chantagem. Ele é o ministro da Saúde, ele vai ser o futuro ministro da Saúde. PF vai investigar se há crime em post de Elon Musk sobre Moraes. O procedimento foi aberto por determinação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A Polícia Federal vai investigar se o empresário Elon Musk, dono da rede social X, cometeu algum crime ao ameaçar descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal e criticar a conduta judicante do ministro Alexandre de Moraes. O procedimento foi aberto por determinação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, depois que o empresário prometeu reativar perfis desbloqueados por determinação do STF e deu a entender que poderia encerrar as operações no Brasil por princípios. A PF vai analisar se as declarações do empresário podem ser enquadradas, por exemplo, como apologia ao crime. Mas e aí eu faço uma pergunta: e as denúncias de censura contra Moraes? Ninguém vai investigar? Está tudo ao contrário. A pessoa que faz a denúncia que é investigada, e não o acusado. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.